Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí gravando para vocês mais um vídeo, né? Um tema até interessante, um tema que talvez possa gerar muitas outras perguntas, dúvidas, questionamentos, né? E desde já vamos agradecer de coração. Esse canal tem um pouco mais de uma semana que a gente começou a montar no YouTube e tá tendo uma boa repercussão. Graças a Deus, as pessoas estão dando like, estão visualizando, estão assistindo, estão comentando. Pessoal, meu muito obrigado. Continue dando joinha, tá? Se inscrevam no meu canal, quem não se inscreveu ainda, porque a gente dá uma média praticamente de cada 2 dias a gente começar a gravar um tema. Porque como a gente tem muito material, então dá para ter assim cada 2 dias, 3 dias ou 4 dias, dá para a gente já montar um vídeo com um tema novo, né? Se houver, às vezes, bastante questionamento de um vídeo e tal, a gente faz um vídeo número 2 daquele mesmo tema, né? Esclarecendo dúvidas, como foi feito, por exemplo, dos animais, tá? Então, pessoal, meu muito obrigado, primeiro de tudo. E aí, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar hoje sobre maternidade e reencarnação, né? E obviamente, vamos indicar alguns livros, às vezes sim, às vezes não, relacionado ao tema, tá? O primeiro que eu vou indicar aqui, talvez você ache na banca de jornal e revista, tá? Eu não gosto muito desse termo, arquivos negros, reencarnação, mas é uma revista da editora Mitos que é muito boa, que trata sobre o tema. Fala da reencarnação do ser, né, das religiões, terapia de vidas passadas, Pitágoras e tudo mais, tá? Aí já agora é um livro muito interessante também, que chama Os Ciclos da Reencarnação, de Mona Rolf, pela editora Pensamento. Livro muito bom também. Vale a pena vocês tentarem ou procurar no sebo, ou às vezes até pela editora também, ou numa livraria mais próxima, tá? Nós temos também, agora já do ponto de vista espírita, né? Ponto de vista também espiritual. Uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer, esteve aqui na minha cidade, aqui em Jaú, né? Proferindo palestras, Dr. Ricardo de Bernardi. O livro Gestação, Sublime Intercâmbio. Excelente livro, pessoal. Do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual, Dr. Ricardo ele faz uma excelente abordagem sobre o tema, tá? E é isso que a gente vai falar sobre hoje, né? A reencarnação, ela existe? A reencarnação, né, em que momento ela se processa, né? Olha, pessoal, a reencarnação ela é discutida desde os primeiros filósofos na Grécia Antiga, já existiam relatos, né, a respeito deles. Por exemplo, Pitágoras falava que a alma só existiria e só servia de um invólucro ou de um intercâmbio para a existência do pensamento humano. Tá? Eram as primeiras concepções que se existia entre um indivíduo voltar à vida novamente, significa reencarnar, voltar a viver num corpo de matéria de novo. Então esse seria o sentido, a explicação mais lógica a respeito da reencarnação. Outro ponto, né, que a gente gosta de frisar muito é a respeito de algumas religiões, doutrinas. Umas aceitam a reencarnação, outras não aceitam, dão as suas explicações. O importante na reencarnação, pessoal, é que ela, do ponto de vista espírita ou espiritualista, ela existe. Ela é uma lei divina para a evolução do espírito. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que guardar. Tá? Independente se o homem acredita ou não. Por exemplo, a espiritualidade, a sabedoria divina, o cosmos, Deus, ou o que você quiser chamar, não vai ficar preocupado pensando, será que o homem vai se preocupar em acreditar nessa reencarnação? A evolução continua. As leis da natureza são imutáveis.
As leis de Deus, idem. Então, a reencarnação, ela existe independente de você acreditar ou não. Tá? Ela se processa para que nós possamos fazer a evolução nossa, espiritual, através de várias vidas sucessivas. Tá? É como os hindus chamam a roda de Sansara, né? Seria a roda das reencarnações. O budismo, o espiritismo, como uma religião cristã. Agora, tem outras religiões, né, que não aceitam, nas suas concepções, nas suas liturgias, nos seus dogmas, não colocam a reencarnação, né, como algo palpável. A ciência, eu acredito que daqui a pouco vai chegar a reencarnação. Por quê? Desde 1975, com as pesquisas do Dr. Randy Mood, se eu não me engano, esse é o nome dele, ele publicou um livro em 1975 chamado Vida Após Vida, né? Ou Vida Depois da Vida, acho que esse é o nome. Vida Depois da Vida. E que ele começa a fazer um estudo bem aprofundado a respeito disso, das reencarnações e principalmente das experiências quase-morte. O famoso EQM, né, que nós aportuguesamos aqui. São pessoas que passaram por experiências de quase vir a desencarnar, já estavam consideradas clinicamente mortas, mas que acabaram voltando e acabaram depois descrevendo o que viram. Né? Eu acredito que a ciência, chegando por aí, ela vai acabar chegando na reencarnação. Isso é um palpite, é uma tese que eu defendo. Tá? Temos um outro grande estudioso também norte-americano, né, falecido em 2007, Ian Stevenson, norte-americano também, né, que publicou vários estudos a respeito, tem um livro dele que tem mais de 20 casos de reencarnação, que ele começou a estudar lá no Sri Lanka e vem vindo. Ele publicou até reencarnações europeias, se eu não me engano esse livro dele de 2003. Reencarnações europeias. Tá? Procurem por Ian Stevenson. Tá? São livros muito bons dele também, que trata cientificamente sobre o tema. Independente se a ciência oficial, se os colegas dele iam aceitar ou não. Tá? O trabalho do Dr. Stevenson está aí para quem quiser depois ler e apreciar. No Brasil, nós tivemos o Dr. Hernani Guimarães Andrade, né, que foi um grande engenheiro e parapsicólogo brasileiro. Né? Através numa delas, ele trabalhou muito com a transcomunicação, né? E ele pesquisou no IPPB, Instituto de Pesquisas Biológicas, acho que é isso, eu não estou muito lembrado da sigla, né? Através do instituto dele também ele estudou, né? E publicou livros a respeito de reencarnação, estudos sérios, estudos científicos, né? Então, pessoal, é interessante essa parte da reencarnação, né? É um objeto de muitas discussões, né? De quem acredita, de quem não acredita, né? Mas, enfim. E aí não tem como você associar a reencarnação com a maternidade, né? É o ponto... Vamos colocar o ponto bonito disso tudo, né? Aí você pode falar, muito bem, que haja um espírito reencarnante. Ok, mas em que momento se faz a reencarnação do espírito? Bom, segundo as pesquisas que foram feitas nesse livro que eu falei da gestação do Dr. Ricardo de Bernardi, né, o espírito ele começa a se mantar. Há toda uma preparação, primeiramente, escolha dos pais, né, os mentores, né, mostra a necessidade do ser reencarnar novamente. A escolha dos pais, normalmente
são espíritos que que vão ter uma certa afinidade e condições de abrigar aquele espírito para conduzi-los no caminho da evolução novamente, tá? Então há todo um critério da espiritualidade para a escolha dos pais. No desdobramento do sono, esses pais são conscientizados, muitas vezes não lembram, mas são conscientizados e pedem, através do livre-arbítrio deles, se há condições deles abrigarem um novo ser, deles serem papais, mamães, ou a primeira vez ou novamente. Tá? E se há o sim, e se há aceitação, ótimo, maravilha. Vai começar todo um processo, desde o momento que eles estão na intimidade, né, através da sexualidade. E é uma história assim, é uma concepção muito bonita que se faz, né? Nosso espírito precisa estar já imantado ao óvulo para vir o espermatozoide, né? Então, o que fazem os mentores, os espíritos de luz, por exemplo? No momento em que o pai e a mãe estão na intimidade, eles aguardam, né? Eles aguardam para que haja, né, a finalização daquele momento íntimo, né, sem estarem presentes no local. Quando eles percebem que já estão dormindo e podem fazer um desdobramento, há todo um processo, né, para que o espírito reencarnante já se imante ao óvulo e na vinda do espermatozoide que haja a afinidade com aquele ser, e ali acaba acontecendo, através de uma fusão entre átomos e moléculas, tanto do perispírito do reencarnante, quanto do óvulo e do espermatozoide, para que haja aí sim toda uma ligação e abertura de dimensão entre a espiritualidade e o mundo físico. É uma descrição, se quem puder pesquisar mais, é uma descrição belíssima, pessoal. É a verdadeira festa para a valorização da vida. Isso que é fantástico, como Deus é sábio. Cada um de nós passou por isso, tá? E aí vocês podem fazer várias perguntas. Nossa, mas como que funciona a gestação, né? A mamãe tem enjoo, né? O papai fica naquela expectativa. Vamos falar só falar um pouquinho rapidamente sobre o enjoo, né? Tem a parte fisiológica também. Mas muitas vezes, pessoal, como há aquele intercâmbio de mente entre o feto e a mãe, então pode ocorrer algumas reações adversas que podem provocar, por exemplo, o enjoo, né? Então, ele pode ser tanto de ordem espiritual como pode ser de ordem fisiológica também, tá? Mas um outro ponto, às vezes, que o Espiritismo explica é que, nossa, por exemplo, a partir do momento que eu engravidei, isso às vezes é clássico, tá? Nossa, eu não posso nem ver meu marido na frente. Nossa, eu não quero nem meu marido por perto. Muitas vezes, não é a esposa, a mãe, que sempre foi apaixonada pelo marido, está naquela situação. Muitas vezes eles estão abrigando um desafeto do passado, que principalmente às vezes era um inimigo do marido, e às vezes, por mais que o espírito tenha aquela consciência que ele tem que se harmonizar através do amor puro de mãe, de pai, ele às vezes guarda um pouco aquela reminiscência daquela mágoa, daquele rancor. Então, muitas vezes, ele não quer chegar ainda muito perto do pai. E isso se transfere mentalmente para a mãe, tá? Então, às vezes, a mãe só reage a essa linha de influência do espírito do reencarnante. Enfim, pessoal, são várias, às vezes, dúvidas que podem surgir. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo também. Qualquer coisa, a gente faz um vídeo número 2, tirando algumas dúvidas. O que eu não souber, eu vou pesquisar, né? Mas é basicamente isso aí que a gente precisa, dentro do nosso curto espaço de tempo, falar. A maternidade é um dom divino, é um presente de Deus, como eu descrevi aqui rapidamente, é um processo de valorização da vida,
a sabedoria de Deus, como foi todos nós concebidos, né? Então é muito bonito, pessoal. Bom, basicamente isso que eu tenho para falar. Escrevam aí embaixo se tiverem dúvidas. Dá um joinha se gostou. Se não gostou também, dá um outro joinha, tá? Pessoal, então vamos agitar um pouquinho o canal aí, o YouTube, que aí nos próximos dias a gente vai trabalhar com outros temas. Tá bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um forte abraço com as bênçãos de Deus, nosso Mestre Jesus e a nossa querida Mãe Maria. Tchau!